História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. Dona Maria Rodrigues de Villa-Lobos, minha 22ª avó, senhora da mais alta nobreza de Portugal da linhagem dos Villa-Lobos, neta materna de Sancho IV, o Bravo, rei de Leão e Castela, sobrinha de Dona Beatriz, infanta de Castela, mulher de Dom Afonso IV, rei de Portugal, mulher de Dom Lopo Fernandes Pacheco, meu 22º avô, 3 vezes meu avô, 7º senhor de Ferreira de Aves, rico homem do rei Dom Afonso IV, embaixador a Roma e Castela, mordomo-mor do príncipe herdeiro Dom Pedro, valente cavaleiro na Batalha do Salado, agraciado com a Rosa de Ouro pelo Papa Bento XII, ambos sepultados em magníficas arcas tumulares armoriadas, existentes na Sé Catedral de Lisboa. Dona Maria Rodrigues de Villa-Lobos, nasceu em 1290, era filha de Dom Rui Gil de Villa-Lobos, o filho, e de Dona Teresa Sanches de Castela, neta paterna de Dom Rui Gil de Villa-Lobos e de Dona Maria Dias de Haro, senhora de Autilho, e neta materna de Sancho IV, o Bravo, rei de Leão e Castela e de Dona Maria Afonso Teles de Menezes, senhora de Ucera. Dona Maria Rodrigues de Villa-Lobos era senhora da mais alta nobreza de Portugal. Era filha de Dom Rui Gil de Villa-Lobos, apelidado de o Filho, para se distinguir do pai que era seu homónimo, rico homem senhor de Villa-Lobos, casado com Dona Teresa Sanches de Castela, filha legítima de Sancho IV, o Bravo, rei de Leão e Castela. Sua mãe, Dona Teresa Sanches de Castela, era meia-irmã de Dona Beatriz, infanta de Castela, mulher de Dom Afonso IV, rei de Portugal. A linhagem dos Villa-Lobos. Sobre os Villa-Lobos e as suas armas, refere assim o armorial lusitano. Villa-Lobos. Família de Espanha, das mais ilustres, que provém do conde Dom Pedro de Placença, que se supõe fosse filho de Fernão Gonçalves, neto de Dom Gonçalo Nunes e bisneto de Nuno Rasura. O conde Dom Pedro foi casado e teve diversos filhos, entre os quais se nomeia um Dom Gonçalo Menor, que alguns autores dizem ser filho de Gonçalo Gonçalves, neto de Fernão Gonçalves e bisneto de Rui Gonçalves. Foi casado e teve por filho o conde Dom Gomes de Monzanedo, que por ter povoado a terra deste nome o tomou por apelido, deixando o seu, que era Campos. Contraiu matrimónio com Dona Maior, filha do conde Dom Manrique de Lara, de Coernovo, entre outros, a Dom Manrique Gomes, que viveu no tempo do rei Dom Fernando de Leão, e houve fora de matrimónio vários filhos. Foi seu filho Dom Gil Manrique, casado com Dona Teresa Fernandes, senhora de Villa-Lobos, filha de Rui Pérez de Villa-Lobos, que esteve na Batalha das Navas, neta de Dom Osório Martins, rico homem de Dom Afonso, VIII e de Dona Sancha, senhora de Villa-Lobos, bisneta do conde Dom Martim, Osores, do tempo do rei Dom Afonso VI, e terceira neta de Dom Pedro Osório, o primeiro que veio do reino da Galiza para o de Leão, reinando Dom Fernando o Grande, e povoou Villa-Lobos. Nasceram deste consórcio muitos filhos, um dos quais foi Dom Rui Gil de Villa-Lobos, que esteve na tomada de Córdoba e se casou com Dona Maria, filha de Dom Lopo, o Chico e de Dona Berengária Gonçalves Girão, provindo deste matrimónio a linhagem dos Villa-Lobos. Seu filho Dom Rui Gonçalves de Villa-Lobos, Dom Rui Gil de Villa-Lobos casado com Dona Teresa Sanches, filha bastarda do rei de Castela Dom Sancho, o Bravo, foi filha de Dona Maria de Villa-Lobos, a quem dão também o patronímico de Rodrigues, segunda mulher de Lopo Fernandes Pacheco, fidalgo português. As armas dos Villa-Lobos, em Portugal, são de ouro, com 2 lobos passantes de púrpura, armados de vermelho, um sobre o outro, ou de ouro, com 2 lobos de vermelho um sobre o outro. Timbre, um lobo do escudo. Estas são as armas dos Osórios, seus ascendentes. Sobre o magnífico túmulo de Dona Maria Rodrigues de Villa-Lobos, existente na Sé Catedral de Lisboa, refere assim a professora doutora Joana Ramoa Melo. No caso de Maria de Villa-Lobos, descendente da família real castelhana, como neta de Sancho IV, Maria gozava de um estatuto social mais elevado do que o marido, Lopo Fernandes Pacheco, figura preponderante da corte do rei Afonso IV de Portugal. Esta realidade conferir-lhe a legitimidade para obliterar a heráldica do esposo na sua arca e parece-me ser por ela entendida como suporte do poder, no sentido de lhe ser reconhecida uma capacidade de decisão, para levar a cabo o seu próprio projeto comemorativo, e, em parte, o do marido, na sede de Lisboa. Efetivamente, se a escolha deste lugar, onde haviam decidido sepultar-se os reis Afonso IV e Beatriz, resultou de uma decisão conjunta do casal e na base de semelhante privilégio esteve certamente o papel desempenhado por Lopo Fernandes Pacheco no reinado daquele monarca, a forma como o protagonismo do programa funerário é rigorosamente partilhado entre os 2 esposos e a memória de Lopo engrandecida, no seu epitáfio, pelo casamento com a neta do rei castelhano, apagando completamente o seu anterior enlace, parece-me configurar o prestígio da ascendência da nobre dama como elemento estruturante do projeto do casal e da sua legitimidade.
Por outro lado, se parece plausível aceitar que o processo possa ter sido iniciado ainda em vida de Lope, os dados históricos disponíveis e as características dos elementos que o compõem apontam para uma responsabilidade de Maria em grande parte da sua elaboração. As armas dos Villa-Lobos ocupam assim a totalidade dos faciais visíveis da Arca de Maria, exibindo-se ainda, em duplicado, sobre a tampa e no firmal que prende o manto do seu jacente. Vemos, neste detalhe, como, no contexto dos programas fúnebres, certos discursos, subtis na forma mas não menos assertivos no conteúdo, podem construir afirmações individuais no interior de um contexto perfeitamente formal e codificado, de que é exemplo justamente a heráldica. No caso de Maria de Villa-Lobos, parece-me clara a mensagem que subjaz ao privilegiar das suas próprias armas, o que faz sem esquecer completamente as do marido, tímida mas significativamente presentes nos botões da peça de vestuário que lhe guarda o corpo, o vestido. Desta forma, ganha visibilidade uma interessante articulação entre individualidade e pertença a uma entidade coletiva, expressa através da linhagem e dos laços matrimoniais, entre poder no feminino e obediência a um código de conduta de configuração patriarcal. Matrimónio e descendência. Dona Maria Rodrigues de Villa-Lobos, minha 22ª avó, foi a segunda esposa de Dom Lope Fernandes Pacheco, meu 22º avô, 3 vezes meu avô, 7º senhor de Ferreira de Aves, rico homem do rei Dom Afonso IV, embaixador a Roma e Castela, mordomo-mor do príncipe herdeiro Dom Pedro, valente cavaleiro na Batalha do Salado, agraciado com a Rosa de Ouro pelo Papa Bento XII, de cujo casamento tiveram Dona Guiomar Lopes Villa-Lobos Pacheco, casou com Dom João Afonso Telo de Menezes, primeiro conde de Orém, 4º conde de Barcelos, meus 21º avós. Dom Lope Mendes Villa-Lobos Pacheco, meu 21º avô, casou com Senhora Desconhecida. Dona Mécia Lopes Pacheco. Dona Isabel Fernandes Pacheco, casou com Dom Afonso Pérez de Guzmán, primeiro senhor de Gibraleón.